Shalom, boa noite, que a paz do Senhor esteja com todos vocês, amém? Olha, irmãos, hoje eu estou aqui com uma mensagem para nossa meditação. É uma mensagem, assim, às vezes um pouco polêmica, né? Mas que é necessário, né? A gente falar sobre não julgar o próximo, né? O hábito que a gente tem de julgar o próximo. Essa é a verdade. E na palavra de Deus a gente tem várias passagens e referências que não devemos julgar para não ser julgados, não devemos condenar para não sermos condenados, né? Devemos sempre perdoar para a gente ser perdoados. É, mas hoje eu vou usar aqui uma referência que está no livro de Jó, porque Jó passou por isso. Eu creio que vocês já devem ter ouvido falar de Jó, da história de Jó, né? E mas o ponto-chave da história de Jó aqui, que eu vou estar usando para a gente fazer essa meditação, é a respeito dos amigos de Jó, que Jó passou por isso. Jó foi julgado e praticamente condenado pelos amigos dele, né? Que são três amigos, é o Elifaz, Temá e Bildade. Eles julgaram Jó. A história de Jó, ela se passa numa prova. Jó, ele foi provado. Não porque Deus necessariamente queria provar Jó. Deus já conhecia o coração de Jó. Ele era um homem bom, ele era um homem temente a Deus, um homem, um servo de Deus, de um caráter muito bom e, e respeitava, tinha temor a Deus, né? Mas, enfim, Satanás, para variar, quis colocar Jó à prova, né? Duvidando do caráter. Ah, Satanás chegou na frente de Deus e falou: Olha, o seu servo Jó te serve, ele é justo e fiel porque ele tem muitas riquezas. É porque o Jó, ele era um homem de muitas posses, ele era o homem mais rico do Oriente naquela época. Então, Satanás, né, instigou ali, querendo dizer que Jó só servia a Deus e o amava e o respeitava porque ele era rico, ele era muito rico, afortunado. Então, Deus resolveu provar para Satanás que o Jó, ele era um servo fiel. Então, Jó, ele foi provado de várias formas, né? Ele primeiro perdeu todas as riquezas, perdeu a família, perdeu os filhos, só sobrou a esposa. Depois, se vocês tiverem interesse, lê o livro de Jó, que tem um ensinamento muito grande, tá? É um livro muito bom, é o livro de Jó. Para nos ensinar a perseverar, a não murmurar, e ele dá vários ensinamentos, né? De paciência principalmente. Mas voltando aqui para a questão de não julgar. Então Jó, ele ficou com os três amigos, né, que ele tinha, e esses amigos foram visitar Jó, que é o Elifaz, o Temá e Bildade. Esses três amigos resolveram visitar Jó, mas quando eles chegaram e viu Jó num estado lastimável, porque Jó, além de perder todas as riquezas, Satanás não ficou satisfeito e ainda falou que se tinha que tocar na pele dele, que aí sim ele ia blasfemar contra Deus, ia amaldiçoar Deus, né? Então ainda Deus permitiu que tocasse na pele dele. Então quando os amigos dele, de Jó, chegaram, em vez de acolher Jó, de dar o coração ali naquele momento bem, porque Jó ele estava num estado lastimável. A carne dele
a carne dele, ele usava caco de telha para coçar as feridas. O corpo dele era ferida da cabeça à planta dos pés. E aí o que acontece? Os 3 amigos de Jó, que era para dar uma palavra de apoio, para estar ali naquele momento, segurar na mão dele e passar junto por essa prova, não. Começaram a condenar a Jó, falar que ele estava em pecado, que ele blasfemou contra Deus, que ele cometeu vários pecados, por isso que ele estava passando por aquilo. Só que não. Jó, em momento algum, nem nesse último estado dele de prova, ele blasfemou contra Deus, ele murmurou contra Deus. Ele teve um momento que ele, no momento da maior angústia dele, ele pediu, sim, até para morrer. Ele, devido ao estado que ele estava, que era lastimável. Mas que a própria esposa de Jó pediu para que Jó amaldiçoasse Deus, mas nem assim ele fez. Nem isso Jó fez. Ele continuou sendo um servo fiel a Deus. Porém, os amigos que eram para estar ali, para dar um apoio, para passar com ele essa prova tão difícil, não. Chegaram para condenar, para julgar. E Deus, com a infinita misericórdia, como sempre, Deus tirou Jó da prova. E é interessante que quando Deus tira Jó da prova e ele restaura tudo de Jó, restitui tudo de Jó. Aí os amigos, porque Deus ficou muito irado, a palavra dele fala, ele ficou muito irado com os amigos de Jó. E é interessante que olha o valor do perdão. Deus fala para os amigos de Jó assim: vocês falaram mal do meu servo, foram maus com o meu servo Jó. Agora, vocês vão ter que oferecer uns sacrifícios, porque naquela época, quando as pessoas pecavam, elas ofereciam sacrifícios a Deus com remissão dos pecados. Então Deus pediu para que esses amigos de Jó fizessem esse sacrifício pedindo essa remissão dos pecados. Porém, não ficou só nisso. Eles iam ter que procurar Jó. E Jó teria que orar por eles, intercedendo por eles em oração, pedindo a Deus para perdoá-los, porque senão a ira de Deus ia vir sobre os amigos. E olha o coração de Jó. Jó ainda orou pelos amigos que estavam ali, falando mal dele, amaldiçoando Jó, falando que ele era um pecador, que ele não era um homem íntegro, e muitas coisas, muitas palavras ruins eles usaram para identificar Jó naquela fase que ele estava. E aí, Jó, olha o valor do perdão, olha a importância do perdão. Jó perdoou os amigos, orou pelos amigos, intercedendo pelos amigos, porque senão a ira de Deus ia vir sobre eles. E Deus ainda disse assim: a oração que Jó fizer, intercedendo por vocês, eu vou ouvir. Mas a oração que eles mesmos fizessem, Deus não ia ouvir. Porque Jó era um servo fiel a Deus, era um servo temente a Deus. E Jó, com um coração muito grande, Jó perdoou os amigos e orou por eles. E assim Deus perdoou. E aí Deus restituiu Jó tudo em dobro, que vocês já devem conhecer também, né? Mas a questão que eu quero abordar é justamente sobre o não julgar, o não condenar e perdoar. Porque se Jó não tivesse feito isso, a ira de Deus ia cair sobre os amigos. E os amigos que o julgaram sem saber o que estava acontecendo. Jó não pediu para passar por aquilo, e muito menos Jó, ele fez algo para Deus para estar passando por aquilo.
Porque tem, às vezes, o que acontece? Deus permite certas provas, sim, na vida da gente. Ele permite, porque por vários motivos, ele pode permitir uma prova para te elevar, para te exaltar, para ver o que realmente está dentro do seu coração. Se num momento difícil você vai abandonar a Deus, vai irar contra Deus, vai blasfemar contra Deus, porque Deus ele pode te mudar assim, ó, da noite para o dia, ele pode mudar a sua situação. E nesse caso aqui, os amigos de Jó ali estavam condenando Jó por sem ter motivo para condenar. E por outro lado, às vezes passamos sim por provas, mas devido ao que semeamos. Porque isso já é um outro contexto da palavra, porque depende do que você planta, né, é o que você vai colher. Então, a semeadura é muito importante, mas isso é um outro contexto da palavra. Para fechar aqui, não devemos julgar sem saber. Aliás, não devemos julgar ninguém, mesmo sabendo das circunstâncias, porque todos nós somos pecadores, todos nós somos falhos. Porque o único que pode julgar é Deus. Ele fala na palavra dele: eu sou o juiz, eu que julgo. Então, por isso que Jesus nos ensina a perdoar e a não julgar, porque senão a gente não terá também o perdão e seremos julgados também. Amém? Fica com essa reflexão. Se quiser ler a história de Jó, é muito boa a história de Jó. Eu oriento vocês a ler e a meditar sobre a história de Jó. Amém? Que Deus abençoe você.